Olá, gente, boa tarde. Está começando mais um Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Posse de Bola sempre recebendo convidados especiais, como diz o Cristiano Silva, né? O Rogério Amaral, que está aqui comigo hoje, tudo bem? Daí, tudo bem, Paulo Nunes? Tudo. Apareci novamente, né, depois de um tempo afastado. O Rogério, pessoal, sabe também, é o presidente da SEG, então também tem algumas situações fora, né? Mas a frase que eu ia dizer do Cristiano Silva é que só conta história quem tem história para contar, né? E a nossa convidada hoje tem muita história para contar. Muita história. Eu tenho, assim, um prazer imenso em recebê-la aqui, porque ela é um ícone, ela é um exemplo. E estou dizendo publicamente o que disse, né, há pouco para ela, e que muitas, eu diria todas que hoje estão no futebol feminino, têm que se espelhar nela e no exemplo que ela trouxe, deu e continua dando. Bom, a gente já vai apresentar nossa convidada especial do Posse de Bola. Antes, eu só quero dizer que você nos acompanha no FM 101.3, o dial da Rádio Guaíba, o tradicional FM 101.3. Também o site da Guaíba, o guaiba.com.br. Tem o nosso aplicativo, né? Você pode acompanhar o aplicativo da Guaíba. E no Spotify, lá disponíveis todos os episódios do Posse de Bola até aqui. Guaíba Esporte, lá no Spotify, você coloca Guaíba Esporte, vai nos acompanhar. Lá estão disponíveis todos os episódios até aqui do Posse de Bola. E aí no Spotify a gente disponível a qualquer momento. Esse é o episódio 37, que tem a produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central do Guilherme Silva, a central de gravações hoje com o Luciano Vargas, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Muito bem, então vamos acabar com o suspense aí da nossa audiência e trazer ela, que é a diretora, não é, do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio desde novembro de 2023, precursora do futebol feminino e, olha, e nesse momento eu diria assim, a grande homenagem vai ser prestada, já foi oficializada pelo Conselho Deliberativo do Grêmio, ela vai ser a primeira mulher a estar na calçada da fama do Grêmio. Dona Marianita da Silva Nascimento, ou a Marianita do futebol feminino, a precursora, a lutadora, a batalhadora. Marianita, muito obrigado por estar conosco aqui. Seja muito bem-vinda à Rádio Guaíba, Marianita. Para mim, primeiro, quero parabenizá-los, né? E agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu me lembro agora entrando aqui muitos anos atrás, 40 anos atrás, algumas entrevistas que eu dei também aqui naquela época. E é uma emoção muito grande, né? Estar aqui, poder estar compartilhando isso com vocês, essa questão da premiação do Grêmio, né? Ser escolhida para fazer parte, né, da calçada da fama aliás, eu tô ainda assim, sentindo toda essa emoção. Sim. E não consigo, com todas as palavras que eu já proferi, que eu já falei, dar a dimensão disso, porque a gente está falando de eternidade, né, gente? Não dá para comparar com nenhum troféu, nenhum campeonato. É uma luta, e essa luta tem que ficar muito clara que ela não foi só minha, né? Eu dedico ela a todas as pioneiras. Eu acho que a atitude do clube foi grandiosa, porque é uma mulher, né? E eu acho que é um espaço novo para nós e simboliza muito na questão do futebol feminino, ou seja, também futebol de mulheres, né? As duas nomenclaturas, elas existem, né? E isso aí para mim é assim, ó, não tem uma dimensão. É muito forte, porque não tem como não olhar para trás. E eu já antes de uma premiação dessa, eu sempre tive isso comigo, sempre valeu a pena. Todo esforço, toda batalha, todas as dificuldades, eram épocas diferentes, momentos muito diferentes do que a gente vive até agora, mas o tamanho disso tudo é imensurável. Marianita, como é que foi? Conta um pouco dessa batalha, dessa luta lá de tanto tempo atrás, né? Tanto junto às instituições, o clube, federação, como é que a CBF encarava tudo isso, a luta dentro da família também. Conta um pouco desse processo. Eu vou tentar fazer uma linha de tempo aqui com vocês, tá? Para a gente poder
vamos dizer assim, vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Sempre que eu falo em futebol feminino, eu tenho que voltar à realidade que não é a realidade nossa hoje aqui. Volta em 1980, as coisas que eram permitidas e as coisas que não eram permitidas. E a gente faz uma comparação do que evoluiu até agora do que não evoluiu. Então, aquele momento, antes de 80, a gente já jogava futebol. Eu aprendi a jogar futebol com meu irmão mais velho, que é o Deco, né? Jogava com meus primos. Então, a minha vivência no futebol foi com meninos. Sim. E chegou um momento que eu fui... Isso lá nos teus quantos anos? Talvez... Não, eu joguei desde sempre. Sim. Eu saí da barriga da minha mãe, me dava a boneca para brincar e eu preferia deixar a boneca sentada e pegar uma bola para jogar, tá? Sim. Mas essas questões mais assim, dentro do feminino, a gente se encontrava no Parque Marinha. Sim. O Parque Marinha foi inaugurado e aí eu não sei se vocês vão lembrar, acho que vão lembrar algumas pessoas aqui, que agora está bem diferente. A gente tinha aquelas quadras de futsal, depois se tu passasse, tu caminhava, subia uma lomba, descia uma lomba e tinha... Onde agora todas aquelas quadras ali, aquilo ali era quadras, não tão bonitas como agora, mas era de chão batido. Tinha vários campos ali. Aí a gente começou a ir ali, aí chegou uma menina, chegou outra menina e a gente fez um grupo. E nós não tínhamos com quem jogar. Então os guris que passavam ali, a gente sempre fazia sinal para eles, querem jogar contra nós, eles sempre perdiam. Um detalhe, eles perdiam. Tá? Então a gente começou a criar... tinha uma parceria boa, então, Isso, ali, a gente Mariana. começou a criar um grupo. Quando a gente criou esse grupo, e meu pai era conselheiro do Grêmio, tá? Chegou nesse ano, em 1980, eu disse pro pai, eu tô com um grupo de gurias, porque a gente já vinha jogando e tal, que é muito bom. As gurias jogam muito bem. E eu queria falar com o doutor, na época era o doutor Hélio Dourado. Eu queria falar com o doutor Hélio Dourado para pedir... E qual era o nome do teu pai, o nome completo? Aimoré de Castro Nascimento. Aimoré, isso aí, Aimoré Nascimento. Conselheiro, isso. Aí eu pedi para ele e a gente foi lá. E aí eu falei com o Hélio Dourado. E o doutor Hélio Dourado, na hora, disse, não, vamos implantar assim, né? Apoiou a ideia. Então eu já achei isso muito legal, porque para a época era um clube com, assim, com uma visão futurista, uma coisa mais aberta, né? Eu vou depois dizer o porquê que eu acho isso, porque nós vivíamos uma sociedade muito diferente atual, principalmente com as questões de mulheres, né? Tá bom. E aí a gente começou a jogar, aquilo ali cresceu bastante, a comunicação, rádio, televisão, os próprios jornais começaram a comunicar e foi indo até um belo dia que chega, através do CND, 2 multas para o Grêmio, porque a gente já tinha feito preliminares. O CND era o Conselho Nacional de Desportos. E chega e diz assim, agora é o seguinte, futebol feminino é proibido no Brasil. Mas como é que é? Futebol feminino é proibido no Brasil, existe essa lei. E o clube foi multado. E o clube foi multado. Foi 2 multas que pagaram na época. Aí eles me chamaram e disseram, olha, Marianita, não tem como. Enquanto isso não for resolvido, o Grêmio não pode, né, juridicamente ter a equipe aqui. Tá bom. Nós pegamos aquele mesmo grupo do Grêmio e nos reunia, jogava de forma clandestina, tudo que é campeonato 7, campeonato de futebol de salão, que na época era o Barcelos, vocês devem lembrar da Copa Ajax. Sim, né? Claro. O campeonato na várzea, tudo que era campeonato clandestino que vocês possam imaginar no mundo, a gente participava. Qual era o nome do time? Era esporte. Só esporte? Só esporte, esporte clube. A gente inventou lá um esporte clube. Mas foram várias equipes, na continuação tem algumas outras equipes. E ali era o pessoal do Grêmio, foram as gurias que se fecharam comigo. O que eu fiz? Eu procurei o Valdir Fraga. Na época o Valdir Fraga era vereador, mas ele era responsável pela casa que respondia pela questão cultural e de esporte. Eu fui lá e disse pro Valdir, olha, Valdir, como liderança, né? Eu não aceito isso, acho que isso a gente... Vamos criar alguma coisa para tirar essa lei, não é possível. E ali começou uma grande tarefa, em que o Valdir Fraga ele é fundamental nesse processo. Por que ele é fundamental? Porque ele que nos dá o caminho para a gente chegar até a federação. E aí nesse período de 1980 até 1983, que quando chega a liberação do futebol feminino, ou seja, a legalização do futebol feminino no Brasil, a gente trabalhou muito, a gente ia conseguir várias coisas, né? Várias coisas tinha que conseguir. A gente ia conseguir assinaturas que hoje a gente pega um aparelhinho desse quando tu quer ser a favor lá do... Sim. Tu só aperta o dedinho ali, bota teus dados e deu. Não. Votou.
A gente tinha que pegar aquilo ali manualmente. A gente teve que unir as meninas, a gente teve que fazer um processo. Ir até as pessoas para que elas para pudessem conseguisse o apoio, né? E jogando, e aquilo foi crescendo, e foi crescendo muito, porque a gente não tinha, gente, o nosso outro problema e tem que ser dito isso, nós não tínhamos essa tecnologia que a gente tem hoje. Esse nosso aparelho, que o que nós estamos falando aqui, automaticamente várias pessoas poderiam estar ouvindo ou vendo. Sim. A gente tinha um fax, a gente tinha aqueles telefones antigos, por isso que tu te obriga a voltar no tempo. A gente não tinha uma comunicação como a gente tem hoje em tempo real, né? Hoje muito abrangente, era muito diferente. E baseado nesse período, a gente teve alguns marcos, algumas coisas que aconteceram. Nós éramos Sport, que era o time do Grêmio. Sim. E o Internacional, que veio depois do Grêmio, era o Pepsi Bola. Jogava Abel, sim, né? Então todas as entrevistas, quando vinha eu pelo Grêmio e vinha Abel pelo Internacional. Então a gente... Abel ainda na fase de Internacional, né? Na anterior fase a Duda. Porque depois Abel passou também, teve no Grêmio, Abel, não teve? Anos depois. Eu já não estava mais dentro do futebol, mas eu sabia que ela teve lá. Então, assim, por que eu digo isso para vocês? Porque teve campeonatos e nós ganhamos os campeonatos. Vamos supor, se fosse a equipe do Grêmio. Em 1982, o Brasil ia jogar a Copa do Mundo na Espanha. Isso. Nós recebemos um convite, porque a gente foi campeã aqui desses campeonatos aí, e nos convidaram para a gente disputar o primeiro campeonato brasileiro em Copacabana, nas areias de Copacabana. Que era um praiano, em 82. E nós fomos. Só que quando a gente foi, a gente chegou lá e disse, nós somos esporte, porque a gente sabia, o futebol feminino é proibido. Só que nós ficamos em segundo lugar e o Radar ficou em primeiro. E a manchete saiu. A finalíssima foi Grêmio contra Radar. Eu tenho esse recorte guardado. Mas o Radar, naquela oportunidade, já era, não digo profissional, mas já era um clube estruturado, né? O Radar. Tinha, assim, os dois melhores times do Brasil, isso é minha leitura, tá? Sim. Era o Radar, que era o Eurico Lira, um cara que organizava toda essa função, mas eu desconheço que tivessem algum tipo de, vamos dizer assim, fosse profissional. Sim, de remuneração, não. Mas eu digo em termos de organização. De organização. E tinha também Bangu, que era... Esse eu poderia até pagar, mas a gente não sabia se pagava, que era o Castor de Andrade. Né? O grande bicheiro do Rio de Janeiro. Exatamente. E eram equipes fortíssimas. Quando a gente vai lá, e a gente ficou em segundo lugar, o Eurico chegou até mim e disse, Marianita, eu estou te convidando, me parabenizou pelo meu futebol, enfim, e pegou eu, a Márcia e mais a Mara, foram 3 convidadas para fazer parte de uma, entre aspas, seleção que ele estaria fazendo, que não poderia sair como seleção brasileira, porque era proibido, mas nós iríamos representando o Radar para uma excursão em 1982, juntamente quando a seleção brasileira estaria disputando o campeonato mundial na Espanha. E foi o que aconteceu. Então nós jogamos em Elche, Castilha, Barcelona, Sevilha e Madrid. Vários torneiozinhos que teve, a gente voltou como campeãs em todos. E eu quero deixar muito claro para vocês, assim, o nível técnico era muito alto. Por que eu digo que era muito alto? Porque todas as meninas que jogaram, inclusive eu, a gente jogava com meninos. A gente treinou com meninos. A nossa infância, eu não posso dizer... Nós começamos a jogar com meninas a partir de 1900 e, vamos dizer lá, tu pega 80 para cima, que a gente começou a se reencontrar e pegar essas meninas, que também toda a base delas foi com homens. Foi com guri, irmão, foi com primo, coisa, né? Nós não tinha, né? Era anterior a isso, não tinha. Então isso foi assim bem gratificante. Quando a gente volta, porque quando a gente sai tem outra manchete, tudo no Globo lá no Rio de Janeiro, que eles tiraram uma foto enorme nossa e botam: as meninas estão pedindo liberação do futebol feminino no Brasil, né? Para o CND, assim, ficou bem bonita a imagem. Quando a gente voltou com isso muito forte. Né? Chegamos, fomos campeoníssimas, né? E para mim também foi uma surpresa, porque quando eu fui, não tinha ninguém. Quando eu voltei no aeroporto,
imprensa estava esperando, foi algumas surpresas que eu nem sabia. Eu sabia que eu estava jogando lá, mas não sabia que a repercussão seria tão forte assim. Surpresas positivas. Exatamente. Então, baseado a isso e todos os movimentos depois que teve no Brasil, porque a gente não sabia quantas pessoas estavam lutando por essa liberação. Mas a gente sabia que aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez um documento, né, que isso aí deve estar na federação, que é justamente o documento que a gente faz, né, pedindo essa liberação, ou seja, a legalização do futebol feminino. Sim. Esse documento, essa minuta, saiu daqui do Rio Grande do Sul, saiu da federação, por todo esse trabalho que envolvia o Valdir, que envolvia as atletas que jogavam, que eu fiquei como uma representante. Sim. Então eu também fiz parte dessa comissão junto à federação. Então foram momentos assim, muito difíceis, enfrentamentos muito difíceis. E eu queria aproveitar a oportunidade também para contar um pouquinho de uma outra história que ela, para mim, ela é validada, porque quando a gente descobriu que existia uma proibição, eu sempre fui muito intensa nas coisas que eu faço. E muito de questionar as coisas. Eu queria entender, Marianita, queria entender por que o futebol feminino tinha sido, proibido no Brasil. Sim. E aí eu fui fazer algumas pesquisas. Passou muitos anos, gente, para mim entender e ter isso. E fiquei muito feliz que a dona Carlota, uma carioca, isso em meados, talvez, de ano de 1930, começou, ou seja, foi uma parte da história nossa brasileira. Eu nem era nascida, né? Sim. Mas ela foi uma pessoa que começou a criar campeonatos. Começou a pegar as meninas, fazer campeonatos, e diz que isso deu um boom no Brasil. Só que Getúlio Vargas, lá com o seu governo, né, ditadura, sim, enfim, olhou e disse, não, mas mulher não pode jogar futebol. E aí que existe essa lei. Essa dona Carlota foi presa. E na época a manchete foi que ela estaria sendo presa porque ela estava lidando com prostituição. Nunca foi prostituição. Tanto que ela fica presa 24 horas e solta. Era uma forma de segurar, assim, dar um susto. Dizer, olha, isso aqui tu não vai mais poder fazer. E aí, em 1941, é que é feito essa lei, né? Que eles mais ou menos, assim, um decreto-lei que eles botam, não. E não foi só questão de futebol. Parece que outras atividades que seriam vistas para um homem... Né? Eram todas as restrições que existiam na sociedade. Eram muitas, né, eram mulheres, muitas. Inclusive com o direito a voto também. Muito. Né? Quando a gente vai fazer, quando eu falo sobre essa questão do futebol feminino, e eu venho sempre a falar porque eu não estou sozinho, eu trago comigo todas essas mulheres, todas elas sem exceção, que foram fundamentais e que lutaram junto comigo e que enfrentaram coisas. Eu enfrentei algumas coisas, mas eu tive apoio da minha família. Mas eu também sei de histórias de muitas mulheres que enfrentaram muitas coisas e que não tiveram apoio. Pelo preconceito, por uma questão de que mulher, né, naquela época, por exemplo, olha, pode ser professora, né, era bem visto. A mulher tem que casar, a mulher tem que cuidar dos filhos. Era uma outra realidade. As profissionais também existiam para as mulheres. Muito grande, né? E ser mulher é uma coisa que não é muito fácil. Eu amo ser mulher, mas não é muito fácil. A luta até hoje, a gente tem que lutar todos os dias, né? E a gente tem que estar provando todos os dias o quanto a gente é boa naquilo que a gente faz. Então, esses desafios todos é que tu fica sempre assim, fazendo uma avaliação. E aí, quando eu chego hoje, que aí, nesse momento que eu estou vivendo, e todo esse resgate que está acontecendo, eu me sinto assim, valeu a pena. Realizado. Valeu a pena. Valeu a pena e vai valer a pena para que também a gente entenda que esse espaçamento dessas pessoas, porque se vocês analisarem, o futebol feminino passou por várias etapas, mas tu não vê ninguém falando de história. É uma geração que ela não pode ser apagada. E não é pela Marianita, é por todas as minhas companheiras. Por todas as pessoas, as que eu conheci, as que eu não conheci. Eu acho que aí é um grande momento de a gente entender que nada se constrói se eu não souber a história. Eu não vou ter base, eu tenho que ter referências. E as referências, elas vêm até para que essas outras meninas, que muitas vezes, não sei qual é a história,
tá achando que isso é um momento que ela está vivendo sozinha, mas na realidade talvez não seja o momento que ela esteja vivendo sozinha. Mas se ela souber que teve lá gente atrás que passou uma perrenga, que teve problemas, que teve desafios para enfrentar, quem sabe isso aí não vai alimentar de ela poder fazer o desporto hoje atualmente, apesar de a gente ter todas as leis que protegem, que na nossa época não tivemos. Sim. Naquela época a gente ouvia coisas que eu jamais vou dizer aqui numa rádio, porque senão vocês vão... Né? É proibido. Eram inadequadas. Mas assim, a gente sentiu o preconceito, posso dizer para vocês, na pele. Não foi um momento bem difícil, mas é válido. Né? Uma sociedade machista, não é, que é preconceituosa ainda, mas as mulheres, por méritos e por essa luta como a tua, estão quebrando barreiras, quebrando paradigmas, inclusive, não é? E que até a presença no campo, não chego nem ao jogar futebol, Marianita, mas a presença nos estádios também era algo bastante complicado para as mulheres, né? Então hoje existe já uma outra realidade que a gente espera que continue sempre evoluindo em favor do público feminino, em favor das mulheres. Mas, Paulo Nunes, nós estamos aqui com a Marianita da Silva Nascimento, que é a diretora de futebol feminino do Grêmio e que é uma das precursoras do futebol feminino no Brasil. E o Posse de Bola tem um oferecimento Tag Banrisul Veloy, com mensalidade grátis. Peça a sua. Paulinho. Pois é, eu estava ouvindo e a gente vai anotando algumas coisas também, e eu estava ouvindo atentamente. Durante toda essa caminhada, nunca deixou de desmobilizar esse grupo todo, lá no início, porque você fez a referência que começou com um grupo ali no Marinho até chegar no Grêmio, aí depois teve um impeditivo por conta das multas ao clube, aí teve que achar uma outra alternativa, nunca... Não, o mais interessante de tudo é a força dessa geração, né? Um marco, né? Eu acho que, não desmerecendo ninguém, mas eu acho que 1960, que foi o ano que eu nasci, eu acho que essa geração ela veio justamente com esse propósito, né? De enfrentar algumas barreiras que não foram muito boas, né? De ser enfrentadas, mas que a gente tinha, gente. Isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês perguntarem, se a gente pensava 30, 40 ou 50 anos depois, não. A gente só queria jogar futebol. Era o amor. O que nos moveu, toda essa geração, era o amor. E aí a gente fez como desafio. Porque eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava, ou eu largava. Eu disse, bom, desafios é uma coisa que eu gosto, né? Então, a gente vai enfrentar. E essas meninas enfrentaram junto. Eu vou contar uma passagem aqui para vocês verem a importância disso e por que eu falo isso, porque eu me sinto com a responsabilidade de representá-las aqui. Vocês devem ter visto um jogo do Grêmio que deu Corinthians e Grêmio, quando fechou 40 anos da liberação do futebol feminino no Brasil, o Grêmio fez um jogo, né, lá do Corinthians e o pessoal convidou, a gente fez uma força-tarefa de pegar, e não foram todas, mas uma grande parte foi das pioneiras, tá? E as pioneiras foram. E aí, no intervalo do jogo do Corinthians, a gente desceu, foram aplaudidas, né, lá pela torcida, o Grêmio se manifestou. Foi muito legal o evento. Foram reverenciadas. Muito. E aquilo depois entrou na rede com força. O pessoal ficou muito entusiasmado, porque foi, eu acho que o primeiro clube que talvez tenha feito isso. Eu não recordo que no momento alguém tivesse feito isso. Quando eu subi com as meninas, eu olhei elas assim, é como se mais ou menos isso. Tu sente uma paz no teu coração. Sabe aquela coisa assim, ó. Ficou muito tempo esse espaçamento de ninguém dizer nada, de ninguém... Assim, ó, tu imagina tu pegarem uma borracha e te apagarem e dizer, bom, é daqui pra frente. E ali eu senti assim que todas elas estavam orgulhosas, como se dissesse assim, poxa, ouviram, nos viram. Eu fiz parte dessa história. Então eu acho que isso aí foi um exemplo maravilhoso. Na época eu até disse que outros clubes também, se pudessem também fazer isso com as suas pioneiras nesse Brasil todo, que eu sei que foram várias, porque tu não pode apagar uma história. Tu não pode simplesmente rasgar e achar assim, não, isso... Não, eu acho que é validado. É validado.
É validado até para a gente poder entender que futebol feminino é esse dentro do Brasil, que futebol de mulheres é esse dentro do Brasil. Que tudo bem, eu não tiro o mérito de tudo e aonde nós chegamos, e mesmo sabendo onde nós estamos, ainda é pouco. Precisa muito mais. Mas perto daquele momento, se nós tivesse tido tudo o que elas têm agora, meu Deus do céu. O futebol feminino já estaria muito mais à frente, muito mais evoluído, não tem dúvida alguma, mas só se chegou a esse ponto justamente pela luta, pela batalha de vocês lá. Exatamente, exatamente. Tem uma questão, a gente falou aqui da sociedade machista, é uma questão cultural também, não é, que envolve, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um futebol feminino, é o mesmo soccer do masculino, o soccer é o feminino, muito evoluído, por uma questão cultural, porque nunca houve nada contra a prática das meninas, inclusive nas escolas era incentivado, de praticar o soccer, porque era muito mais democrático em relação aos outros esportes da preferência dos americanos, que são esportes que precisam, às vezes mais do que o talento, a força física. E aí o basquete masculino, o beisebol com força, não é? O próprio futebol americano com força. E o soccer, o futebol, era muito mais democrático. Sim. Né? Para congregar, não precisava ser uma fortaleza física para praticar, e se desenvolveu culturalmente muito mais rápido o futebol feminino nos Estados Unidos. É uma das grandes potências que a gente tem, né? Se pegar os Estados Unidos, pegar a Europa também, a gente tem um histórico diferente, né? Porque tem um processo de organização. Futebol feminino aqui no Brasil, agora a gente recebe a Copa em 2027, a gente tem que estar muito bem organizados. A gente tem que estar muito bem preparados para receber não só a nossa seleção, como todas as que vão vir. Então eu acho assim, ainda tem muita coisa a ser lapidada, mas eles têm que enxergar esse desporto da grandeza que ele é. Dá para fazer muita coisa aqui, mas as coisas têm que acontecerem. Porque eu vejo que tem potenciais. Hoje eu vejo um movimento maior e eu espero que esse movimento não esteja sendo feito só em função de a gente receber uma Copa. A gente pode crescer para uma Copa, e a gente vem crescendo, mas a gente tem que pensar pós-Copa. Depois pós... Não, é de crescimento. De crescimento, porque ele é um produto. Assim como existem vários produtos, ele é um produto. Ele é um produto forte, eu acho que tem aí hoje eu vejo assim uma certa abertura em questão de escolas, em ter um trabalho um pouco mais apurado. A própria Duda com as escolinhas que ela tem. Sim. A Duda faz isso muito bem, né? Consegue colocar meninas jogando em tudo que é lugar, né? Isso aí na minha época não tinha escolinha. Eu venho da escola jogando com os meus irmãos. Sim. Entende? Então não é que a gente não possa sentir uma evolução, mas toda evolução, ela não pode ser podada, ela tem que ter uma continuidade. Ela tem que ter um processo, né? O próprio, além das instituições específicas do esporte e do futebol em particular, o poder público, de uma maneira geral, também tem que fazer o investimento do futebol feminino. Isso tem que ser visto de uma forma muito natural, não pode ser coibido. E a gente sabe que, infelizmente, também existe isso. De repente pode ter uma menina que queira jogar e os pais podem achar que não seja esporte para ela. Mas ainda é a sociedade machista que então, assim, a gente vive. Culturalmente, a gente trabalhar isso de uma forma de normalidade. Onde a gente conseguir espalhar isso em praça, em escolas, né, que tem atividade física para a menina, junto com o menino, não importa, mas que eles consigam enxergar que é um esporte como qualquer outro. E que tem várias potências, até para a gente ter continuidade. Eu não posso pensar, sempre quando eu falo em base, categorias de base, que eu já trabalhei isso, eu não posso pensar em telhado. Eu tenho que pensar em base. Eu acho que uma casa não se constrói. Mas hoje eu tenho uma grande equipe. Não adianta, essa equipe vai passar. A gente tem que ter a base para poder ter um telhado. Muito bem. A gente estava falando da Copa do Mundo, né, por exemplo, que agora ela vem para o Brasil em 2027. 2011, a Copa do Mundo foi na Alemanha, com 16 seleções. 2015 no Canadá, se não me engano, também 16 seleções. Aí 2019 da França,
a FIFA aumentou para 24 seleções e foi a Copa com o recorde de audiência da história da transmissão à Copa do Mundo feminino. E tu vê assim, ó, o público, não te interrompendo, hoje a gente tem um público, não aqui a gente tem no Corinthians, né, um público expressivo, que a gente tem que chegar com esse público expressivo em geral. No geral, no né? todo. Mas tu pega esses campeonatos europeus, tu pega essas Copas do Mundo aí, lota. Não tem como não lotar. 2023, que foi na Austrália e Nova Zelândia, né? Foi dividido ali também em 24 seleções, um crescimento. E a audiência que tinha sido atingida pela França em 19 foi batida em 2023. E a aposta agora é para 2027, que no Brasil novamente seja batida essa audiência. Também nesse regulamento, né? A FIFA já discute, inclusive, aumentar o número de seleções, porque vem aumentando também a competitividade, né? Muito fora daqui ainda, né? Agora é justamente aquilo que a gente estava falando do Brasil se preparar para receber, mas também tirar proveito disso, né? Com certeza. Acho que é um legado aí, uma oportunidade de a gente construir coisas que venham e que fiquem, né? Mas eu acho que a gente tem aqui, como brasileiros, uma responsabilidade e tem que ser visto isso de uma forma assim, ó, vamos receber muito bem. Não é um acaso, é o contexto geral, é toda uma estrutura, né, que vai trabalhar para dentro disso para que a gente possa ter, assim, ó, o orgulho, né, vamos brigar, se Deus quiser, para ser campeãs, quem sabe, pode ser. A gente sabe das grandes equipes e também sabemos que a gente tem valores e tem hoje estrutura e tem um contexto aí geral muito positivo para a gente chegar a esse campeonato, né? Então, sei, mas eu acho que é uma força-tarefa. E uma força-tarefa que não adianta achar que uma pessoa vai resolver ou, não. Sim. É um contexto. É um contexto, é uma responsabilidade. Ou um segmento apenas. Tem que haver um conjunto. Um conjunto. Desse é segmento. Um conjunto. Exatamente. Poder público, as instituições do Tudo. esporte, né, o lado escolar, também quebrar ainda que existe essa restrição. Exatamente. Né, dentro das famílias, sem dúvida alguma. Nós estamos recebendo no poste de bola de hoje a Marianita da Silva Nascimento, que é diretora de futebol feminino do Grêmio e que tem uma história riquíssima dentro das conquistas, né, não só dentro de campo, mas fora de campo também do futebol feminino aqui no Brasil. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Paulo Nunes. Bom, e no Grêmio, Marianita, diretor de futebol desde novembro de 2023. E como é que está esse trabalho desde a tua chegada até agora dentro do clube? Olha, eu sei que o ano passado, na festa da SEG, eu entreguei um monte de troféu para Marianita. Um monte. Eu considero que é um trabalho muito bom mesmo. A gente tem os nossos desafios diários, né? Sei que existe cobrança da torcida, que torcida é para torcer, né? E a gente está lá dentro é para trabalhar. E o peso da camisa, né? E aí mas assim, ó, é um processo. Futebol feminino, nós estamos num processo e a gente tem que entender que vai haver crescimento, que tem um processo de adaptação, né? As mudanças que foram feitas. Nós não temos como pegar e mudar tudo ao mesmo tempo. Tudo tem o seu tempo. E acho que o grupo está muito bom. A gente teve uma parada agora que foi como nós ficamos fora do Campeonato Brasileiro, né? Não seguimos para uma segunda, a restante do campeonato. A gente teve acho que mais ou menos 30 dias de parada, entre aspas, que a gente está trabalhando, né? Fazendo os ajustes que a gente achava que tinha que fazer, reconstruindo algumas coisas que a gente achou que, de repente, poderia melhorar, né? Então, é dentro desse aspecto. E dentro desse aspecto, a gente está agora esperando um segundo semestre, né? A gente tem dia 6, a gente tem jogo contra o Bahia, na Copa Brasil. Então já tem esse jogo aí que, infelizmente, vou dizer para vocês, porque eu acho que não deveria ser assim o campeonato, é eliminatório. Sim. Então quer dizer, ou tu ganha, exatamente, ou tu ganha, se tu ganhar, tu tá dentro, ou tu tá fora. Mas, né, estamos preparados para esse desafio, respeitando o Bahia, a gente sabe que é um conjunto de coisas para que a gente possa conseguir o resultado e a gente vai com esse ímpeto, a gente vai com a vontade, com a determinação e a grandeza da camiseta do Grêmio para vencermos, né, dentro desse propósito. Passado isso, tem o Campeonato Gaúcho, que começa, e depois tem a Copa, que é a Ladies Cup, né? Então a gente tem ainda 3 compromissos. Ganhou, né? Isso. O Grêmio ganhou. Ganhamos o ano passado. Também o Campeonato Gaúcho também. Então a gente tem desafios aí.
E nós vamos lutar por todos eles, né? Porque no exato momento que tu é passado uma responsabilidade, da onde eu venho, né? Eu vim do Grêmio, eu sei a camiseta que esse time tem, eu sei a história desse time, que é nisso que todas as meninas que entram lá, a gente passa esse DNA. Tem que saber onde é que eu tô. Mesma coisa você vir trabalhar numa empresa, não saber que empresa é essa. Tem que saber, né? E o Grêmio vai ser um time sempre dentro no feminino e fora do feminino, isso é do Grêmio. É o agarre, a determinação, é disputar. Hoje o futebol, ele literalmente, ele é muito competitivo, gente. Ele é muito competitivo, não adianta tu chegar e me dar uma... eu vou dar uma lista de pessoas aqui. Aqui tem um time que eu vou considerar que é o Bam Bam Bam. E aqui tem um time de pessoas que eu não conheço. Vamos botar para jogar. Quem se entregar mais, quem for mais efetivo, quem tiver mais competitividade, vai ter chance de ganhar. Não existe hoje assim, ó, e isso eu digo como ex-atleta para vocês, né? E tudo que eu tenho visto aí, para mim, eu sempre acredito nisso, é na competitividade, é na entrega, é ser efetivo. Olha, me surgiu a oportunidade de fazer o gol, vou lá e vou fazer, né? De tornar aquilo, o campo de jogo, milimetricamente ele tem que ser disputado todo, porque um descuido, hoje em dia, é um gol que tu pode tomar. O Campeonato Brasileiro Feminino, ele é disputado, até para situar, a gente acompanha, são 16 equipes na primeira divisão, são 15 jogos, né? Só um turno, Isso. Passam 8, e aí vai para o mata-mata até definir o campeão. Caem 2, se não me engano, né? São 2 no rebaixamento do feminino. A gente conversou também com o pessoal do feminino do Inter, e a gente vem trazendo esse debate. São 16 equipes e 15 jogos. Pelo que a gente acompanha da CBF, por todo o rendimento financeiro também que gera a própria CBF, não daria para esse campeonato ter, por exemplo, turno e retorno, ter um calendário maior? Esse é o sonho de consumo nosso. Acho que não só do Grêmio, como de todas as equipes, tá? Eu acho assim, ó... Claro, vai ser mais longo, talvez ele seja praticamente do ano todo, como é do como masculino. É o masculino que pega. Mas em compensação ele é valoroso. Porque isso, além de me trazer mais minutagem, vai me trazer muito mais experiência. Uma hora eu jogo com o meu adversário. Jogos. Exatamente, eu jogo com o meu adversário em casa. Aí eu tenho uma postura em casa. Dependendo eu jogar lá fora, eu tenho outra postura. Agora, se me botarem assim, ó, tu só tem um jogo... entende? A gente que trabalha com isso, tu parece que tu não tem como respirar. E, aliás, a gente sempre vai entrar para ganhar, tá? Mas assim, ó, em alguns momentos lá tu vai ter atletas tuas que estão lesionadas, atletas em questão de minutagem que tu pensa pensando assim, se eu botar eu posso arrebentar essa atleta. Tem um contexto todo. Então, assim, no sonho de consumo, se puder, a CBF nos dá isso, porque eu vou considerar um presente, eu acho que seria bem interessante a gente poder ter dessa forma. Porque eu faço essa pergunta porque a gente acompanha a Europa, né, que acaba sendo, por vezes, o balizador para muitas coisas, e nós falamos há pouco sobre o público do futebol feminino europeu, que cresceu muito. Basta ver as principais seleções, né, a própria Espanha, que no início dos anos 2000 não tinha um time tão forte. Hoje a Espanha foi campeão, muito forte. A Espanha é campeã do Muito mundo, a Espanha forte. se desenvolveu, e o campeonato espanhol, ele é o turno inteiro, igual é o masculino, o feminino. E eles fizeram um trabalho na França, tem o Lyon, que é uma superpotência. Sim. Também. O calendário é o ano inteiro. E aí aqui no Brasil a gente pega a metade. Acho que minha visão de fora, é por isso que eu trouxe a pergunta e trouxe esse debate, porque daqui a pouco estende o calendário, aumenta os jogos, mas é mais visibilidade, é mais o trabalho também. E daqui a pouco, com 15 jogos, se daqui a pouco arranca ali, o time vai se encontrando, perde 5 primeiros jogos, já compromete todo o ano. É isso aí. Porque só tem mais 10 jogos para, entre aspas, salvar a temporada. Se eu colocasse nesse ponto, eu acho que ele é tomara, né? Assim, eu acho que a gente está evoluindo, né? E eu acho que isso é justo com o propósito, entende? Com a modalidade. É justo com o futebol feminino fazer esse super campeonato, esse campeonato que daria uma minutagem muito maior. Isso que tu disse é muito... Não acontece com o masculino, depois o cara perde 5 partidas, imagina se é no nosso modelo, perdeu 5 partidas, acabou. Não tem. Tu não entendeu, fica muito difícil. Agora, se tu dá essa oportunidade, um jogo fora, um jogo dentro,
vai ter um resultado tecnicamente, taticamente, o contexto geral, todo mundo vai ganhar. A gente vai ver equipes realmente assim, com maior minutagem, com maior tempo de jogo, jogando mais, disputando mais, numa competição que exige muito, que a gente sabe. O Campeonato Brasileiro A1, ele exige muito, as equipes são muito equiparadas, assim, elas são muito... principalmente o ano passado já era, esse ano veio mais ainda, né? E o nível de investimento que tem feito. Que, gente, querendo ou não querendo, tem que ser uma crescente. O futebol vem crescendo, mas a gente precisa também de investimento em questão do clube, né? Para a gente poder trazer, para a gente poder continuar, para a gente poder fazer com que essa roda cada vez aumente mais. E essa minutagem é importante também para as jovens atletas. Sim. Eu quero abordar essa questão em seguida aqui no Posse de Bola. O Posse de Bola, que é um oferecimento Teg Banrisul Veloy, com mensalidade grátis. Peça sua. Marianita, a Marianita da Silva Nascimento, diretora do futebol feminino do Grêmio, e ícone, né, desse esporte. Como é que está no Grêmio justamente isso que tu falaste, o alicerce, né, da casa, a base? Como é que está esse desenvolvimento? A base está indo muito bem. A gente teve a felicidade, né, de uma decisão que aí é do Grêmio, exato momento que a gente vai lá para o CT, né, que é da Ubra, que é o do Grêmio. A gente teve um espaço, privilegiado. Nós temos 2 campos, tá? Então, na realidade, a base foi junto. Então, a base feminina fica junto com os profissionais, com as profissionais. Sim. Então, tem um campo do lado que joga e outro campo que é do profissional. Então, esse convívio e essa forma também de a gente poder estar avaliando as atletas ali da base. Eu não preciso sair vou lá num outro CT para olhar. É no dia a dia, elas também pegam toda aquela experiência de poderem olhar os treinos ali do profissional. E a gente já destacou algumas meninas, né? Pelo menos eu acho que em torno de 7 meninas estão hoje, assim, treino com a gente. Em alguns momentos elas descem lá para ajudar em alguns jogos, mas elas já estão com o nosso olhar para se tornarem profissionais. Estão mais integradas já. Muito mais. Uhum. Eu acho que essa forma de estarmos juntas ali foi um facilitador. Sim. Né? Porque a gente sabe que se a gente não tiver uma base onde eu vou procurar trazer um trabalho, né? Fazer esse trabalho e essas meninas virem crescendo dentro de um processo que a gente provavelmente vai utilizá-las ou no Grêmio, ou se não for no Grêmio, em qualquer outra equipe, mas elas vêm com um trabalho já voltado para a questão de ser profissional. Marianita, uma outra questão agora que envolve o campo, mas não, vamos dizer, mais fora na parte administrativa. Como é que está isso em termos de negociação das atletas? Né, compra dos direitos econômicos, que é o que a gente vê no futebol masculino todo o tempo. Isso ainda vamos dizer assim, é quase amador ou isso também está profissionalizado? Tudo vem vindo aos pouquinhos, Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, não sei se chega a isso, mas as meninas tinham um salário talvez de 2.000 ou um salário mínimo. Sim. Eram outros valores. Teve muita gente muito boa que recebia valores muito menores, tá? Sim. Perguntar hoje tem valores altos? Não é que tenha valores altos, mas melhorou bastante, tá? Sim. Dentro desse melhorar bastante, tudo foi bruscamente, tu entendeu? Porque não foi assim, aos poucos. Tu pega São Paulo. São Paulo já está estruturado muito mais do que nós. E aí ali são atletas, né, que está bem profissionalizado lá e que ganham salários altos, entre aspas. Sim. Muito maiores do que nós aqui. Quando a gente precisa e quer uma atleta de lá, que é atleta de ponta, ela vai pensar várias vezes em muitas coisas. Mas se ela vier para cá, a gente, Grêmio Internacional, vai estar pagando muito mais do que se ela estivesse em São Paulo. Financeiramente. É mesmo?
Pela dificuldade, gente. O que São Paulo oferece? Por exemplo, o campeonato estadual de São Paulo me parece que eu não sei se leva quase um ano. É um tempo grande lá de campeonato. E aí tu começa a ver, é aquilo que a gente estava falando aqui. Se eu tiver um produto bom, puder participar de um campeonato assim, eu puder participar de uma decisão de uma Libertadores, se eu puder... Quanto mais produto eu tiver aqui, mais é atrativo para virem. E para vir para o Sul não é a mesma coisa que está lá. Porque lá eles estão mais evoluídos, nesse sentido que eu digo para ti. E aí quando daqui a pouco tu vai fazer ela vai, mas ela vai por tal preço. Então tá. Ela vem por esse preço, se o clube achar que vale, vai pagar. E mesmo hoje, a gente tendo todas as observações que a gente possa ter, porque hoje a tecnologia nos dá isso, de tu ver a minutagem da atleta, de tu ter um quadro melhor, uma avaliação maior dela, e tu dizer assim, bom, vou contratar. Não ficar só por isso, mas por outros... A gente também fala com esse time, a gente fala com algumas pessoas para ter para saber que atleta é essa que tu está trazendo para cá. Isso eu acho que é importante. Com todos esses cuidados, tem chance de dar certo? Tem. Mas não significa que vai dar certo. Sim. Temos mais 5 minutos, Rogério. Então deixa eu só dar um recado dizendo que se você quer tag sem mensalidade, agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Então, a minha última questão, pelo menos de minha parte, é para competir com o mercado do centro do país, vamos colocar assim, né? Eu tenho notado que a dupla Grenal, e aí o caso do Grêmio também, tem tido um olhar especial ao mercado sul-americano. Muito, muito. Porque ele acaba sendo, vamos dizer assim, um custo menor, tá? Confesso que ele vai ser um custo menor e isso ajuda. Mas também, para elas, é um foco. É um local, né? Tu pegar, assim, por exemplo, um Grêmio, tu pegar um Internacional, vir para equipes grandes, tu ter oportunidade. Eu tô num clube do tamanho que é e realmente... Assim como no masculino, no feminino, o mercado brasileiro ele é atrativo quando se fala de América do Sul. Muito, muito. E são as duas grandezas que tem aqui, né? Não desmerecendo o Juventude também, que hoje está dentro desse projeto. Ficou na primeira divisão. E está indo muito bem. E para nós, que diga-se de passagem que é importante, meu sonho de consumo é a gente poder ter um campeonato aqui, sabe assim, ó, parelhinho, sabe aquela coisa assim, ó, muito times. Equilibrado, em todos os aspectos, né? Porque a gente sabe que tem potencial, mas tu tem que dar as condições que precisa para desenvolver o desporto. Além de mercado... Para as atletas, é um crescimento do próprio futebol. Feminino, né? Não há dúvida a respeito disso. Temos tempo ainda, Paulo? 3 minutos. 3 minutos. Então eu quero saber como é que estão os preparativos, materiais e de espírito para setembro agora, quando vier a Calçada da Fama, Marianita. Olha, materiais é o Grêmio, né? Materiais eu sei que quem vai fazer e na realidade não tem nada em especial porque já existe isso lá, né? Eu vou ter o prazer de estar com o Arce e o Carlos Miguel, né? 2 gigantes, né? Com a história que tiveram. Então... 3 gigantes estarão lá então, né, dona Marianita? Eu sou pequenininha perto deles, mas tá tudo certo. Mas assim, ó... nesse sentido é o Grêmio que está preparando, né? Eu não me envolvo nisso, né? E tá tudo certo. Agora, questão emocional, eu estou me preparando. Sim. Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito emotiva, isso é meu mesmo. E aquilo que eu falo para vocês eu tô com uma mistura de sentimentos muito fortes, mexendo com muita coisa que eu achei que nem estaria... É como se tivesse assim aberto uma caixinha dentro de mim e começa a vir mais lembranças do que eu já tinha, né? Mas aquelas gurias lá dos anos 80 que começaram, vão estar lá, né? Olha, espero que estejam, né? Espero que estejam. A gente vai convidar todas as pessoas que puderem estar presentes, né? Mas é muito emocionante, assim, Eu não consigo, assim, dimensionar, né, gente? Porque quando tu pensa, assim, em imortalidade e que isso possa representar para um time, para um clube gigante do tamanho que o Grêmio né? Não tem a representatividade disso, por mais palavras
que eu pudesse tentar dizer, eu não vou conseguir. Mas uma coisa é certa, a minha gratidão ela é enorme. E a minha gratidão não é só no meu nome, em nome de todas essas mulheres que lutaram, que enfrentaram tudo que enfrentaram, que não foi fácil, mas que a gente pode ter a felicidade de chegar e hoje enxergar, né? E eu ainda muito mais, porque eu me afastei depois do futebol e o Grêmio me resgatou, né? 2 anos, 3 anos antes, e foi difícil esse resgate, porque eu não estava muito disposta a voltar assim, a falar sobre o assunto. Eu achei que era uma coisa que tinha, tipo assim, morreu, ficou lá atrás. E aí eu comecei de novo, eu disse, não. Quando eu fiquei sabendo que era o museu que queria falar comigo, eu disse, não. Aí eu me botei no lugar que eu sempre fui de liderança e de capitã, porque eles já tinham entrevistado todas as meninas no museu e eles diziam, quem é responsável, com quem você tem que falar é a Marianita, você tem que buscar a Marianita. E aí, baseado a isso, é que a minha volta. A minha volta se deu justamente por isso, porque eu achava que eu não podia deixar essa... Tipo assim, não vou voltar por... Não, eu tenho que voltar por todas essas mulheres, por todas essas pessoas que estiveram do meu lado, e essa responsabilidade, porque eu sou o tipo de pessoa, gente, eu vou dizer para vocês, é que nem o futebol, eu não acredito que a gente consiga fazer nada sozinho. Eu acredito no grupo, eu acredito no propósito, eu acredito nas pessoas, eu acredito que se a gente estiver unido para fazer qualquer coisa, as coisas vão acontecer. Mesmo que a gente tenha diferenças, e elas têm que existir, né? Porque isso vai engrandecer, isso vai trazer mais ideias e vai trazer mais soluções. Então, eu acho que é isso. Então, eu estou assim, muito feliz, muito radiante, né? E que essa minha luz, que isso... que eu esteja enfrentando e sendo merecedora que vai acontecer comigo, possa acontecer com muitas pioneiras nesse país todo aqui, que possa acontecer também com essas meninas que estão jogando, que o meu pé seja o primeiro e que venha uma fila aí atrás, porque nós mulheres merecemos. Muito legal. Parabéns, cumprimentos. Obrigada. Pela trajetória toda e pelo trabalho que tu continua fazendo e continuas lutando aí pelo futebol feminino. Muito obrigada aí. Agradeço o convite, o carinho, né, que eu sei que vocês têm comigo, com o Grêmio e com todos, né, do desporto aí. Só agradecer. Muito bem, Paulo Nunes. Esse... Marianita da Silva Nascimento, hoje diretora do futebol feminino do Grêmio, mas com essa história riquíssima de luta, de batalha e de conquistas no futebol feminino do Brasil. Posse de bola que tem um oferecimento Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Esse mais um posse de bola especial com a nossa convidada de hoje. Você pode conferir também mais lá no nosso podcast no Guaíba Esporte. Episódio 37 vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau. Tchau.